Tokyo Revengers é um dos meus animes preferidos desde que eu comecei a focar mais em ver animes do gênero shonen. E ele também foi o primeiro anime que me ensinou que a obra não precisa de níveis escandalosos de power scaling para começar a ser interessante de se acompanhar. Uma boa trama já faz você morder os dedos de ansiedade para querer saber o que vai acontecer dentro daquele universo, e Tokyo Revengers faz isso de uma forma magnífica. Essa é a história de Takemichi Hanagaki, uma pessoa que considera sua vida fracassada, sem um grande trabalho que possa se orgulhar, recluso em um apartamento velho e sendo esculachado pela gerente 6 anos mais novo que ele todo santo dia, um grande motivo de piada para ele. E no metrô, empurrado para diante da morte, ele não pensou em mais ninguém, além de Hinata Tachibana, mulher recém-falecida e também sua ex-namorada do 8º ano. Pensando bem, meu auge foi no segundo ano do ginásio. Eu era o número 2 no grupo de delinquentes do segundo ano. E foi a única vez que eu tive uma namorada. Isso é aquela coisa de ver a vida passando diante dos seus olhos antes de morrer. Ei, Takemichi, anda logo, vai fechar na sua cara. Quando ele se dá conta, Takemichi está no seu passado, a época em que ele achava que a sua vida ainda tinha um tipo de brilho. Com isso, ele e seus amigos delinquentes vão arrumar briga com a gangue da escola de Shibuya, onde eles claramente acabam apanhando, forçados a servir a gangue de Tokyo Manji, um inferno diário que Takemichi teve em sua vida. Conseguindo escapar, mas com a consequência de sua vida nunca ser acima da média. Aquele ápice que ele disse na verdade era o pior momento de sua vida. A única coisa que ele realmente amava era a Hinata Tachibana, a sua namorada, a pequena, esquentada, mas gentil. Seus últimos momentos nesse flashback de sua vida é refletir em um parquezinho de praça à noite, até que ele encontra Naoto Tachibana, o irmão mais novo de Hinata, e que logo mais também iria morrer ao seu lado. E sem hesitar, ele fala sobre a sua viagem no tempo, como foi empurrado nos trilhos e pum, do nada está 12 anos no passado, passando apenas uma mensagem. 4 de julho de 2017. Lembra muito bem desse dia, Naoto. E proteja sua irmã a todo custo até lá. Mas se for mesmo verdade, eu quero mudar o futuro. Tudo que eu consegui fazer foi assistir TV sobre esses dois morrendo. E com aquela frustração e humilhação na minha cara, eu fui patético. E é por isso que eu quero fazer tudo de novo. Takemichi acorda, e são 4 de julho de 2017. Morte de Naoto Tachibana, mas dessa vez, vivo na sua frente. A história toda de Tokyo Revengers é em volta do Takemichi abusando desse poder de voltar no tempo para tentar mudar o destino e salvar a Hinata Tachibana. A chave para isso é a Toman, ou melhor, Manjiro Sano e Teta Kisaki. A introdução de história de Tokyo Revengers é interessante, ela consegue despertar muito bem seu interesse. Se eu não me controlasse, eu contaria o anime e a história inteira aqui, porque quando eu assisti eu realmente não consegui me controlar e terminei em questão de alguns dias. A verdade é que não dá pra resumir a história de Tokyo Revengers só ao Takemichi. Tem muitos outros personagens que são muito importantes para Toman e para o próprio protagonista. Mas enfim, direto ao assunto. Desfechos de histórias, não só em mangás, mas no sentido geral, é uma coisa bem delicada, porque é difícil e estressante, seja por pressão do público, a sua própria satisfação, escolhas de que se arrepende, a expansão exagerada de seu próprio universo e muitas outras coisas. Parece uma mancha que quanto mais você olha, mais ela cresce, uma coisa bastante agoniante, mas ao mesmo tempo uma coisa bastante normal. E Tokyo Revengers não tem um desfecho ruim, eu sinceramente até que gosto de todos eles saírem com um final feliz, e ainda mais com esse lindo quadro de casamento do Takemichi. Literalmente o nosso garoto finalmente realizando seu sonho, mas eu acho esse final bem meh, tipo, muito bem meh. E isso tudo por causa da origem do poder de voltar no tempo, que o Takemichi usa ao longo da obra, que inicialmente era do Shinichiro Sano, irmão mais velho do Mikey. Quando nos é revelado que Shinichiro Sano é um viajante do tempo, a gente vê um breve passado dele, passando por uma loja de brinquedos e comprando um avião chamado Concorde para o Mikey. Algo inofensivo, até que um mês depois o Mikey cai das escadas,
batendo a sua cabeça muito forte nos degraus e ficando em estado vegetativo, não demorando muito para ele morrer. Assim causando uma depressão enorme no Shinichiro, com 4 anos inteiros se esforçando para salvá-lo de alguma forma, assim não restando nada pelo que ele possa lutar ou ficar feliz. E bebendo no bar junto de seus colegas ele ouve a história de alguém capaz de voltar no tempo. Uma história pirada, de bêbados em uma mesa falando merda, mas felizmente real. Um mendigo dizendo que tem essa habilidade, mas se recusando a compartilhá-la, porque se esforçou muito para matar a pessoa que tinha isso antes dele. E no momento que o Shinichiro escuta isso, ele o acerta com um cano no crânio dele, sendo amaldiçoado. Você foi amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. O poder não mostra resultado nenhum, e no dia seguinte ele decide se jogar de uma ponte, assim voltando em outra linha. Uma linha em que o Mike fica vivo e saudável, líder de sua própria gangue criada. Literalmente a linha do tempo em que a gente acompanhou a obra inteira. E no fim, nós vemos o poder sendo passado a Takemichi como um bastão, assim interligando toda a situação e o reset daquele primeiro mundo. Após algum tempo depois daquilo, Shinichiro morre por um tipo de karma, sendo acertado pelas costas por Kazutora, assim como ele acertou um mendigo para roubar aqueles poderes. Esse flashback todo que se passa contando a história de Shinichiro Sano é durante o arco final, onde o próprio Mike explica a situação que serviu de gatilho para os seus impulsos sombrios nascerem, um tipo de maldição ou um karma de ele estar vivo naquela linha, o tornando um Mike agressivo. O Takemichi se propõe a quebrar essa maldição, fazendo o que ele sempre faz, aguentar o couro como ninguém, deixar todos os seus impulsos sombrios vazarem até não restar mais nada, resultado de sua vida sendo sacrificada. Mas no último suspiro, o Takemichi consegue executar o gatilho para a viagem no tempo com o Mike. Eles se encontram ainda crianças e daquela vez lutam juntos carregando essa maldição. Criam a Toman e faz dela o que sempre quiseram, uma gangue que se protege uns aos outros, sem conflitos, sem rivalidades, todos juntos ali um pelo outro. E assim se seguiu até tudo isso ser dissolvido. E claro, não poderia faltar o nosso Takemichi tendo seu final merecido. Um final feliz, suado e com um caminho difícil, mas recompensado junto de sua amada, agora esposa Hinata Tachibana. Agora vamos à minha opinião sobre esse final, que para mim é muito bom, só que com muitas brechas mal explicadas, como os poderes, maldições ou karma, sei lá o que é isso. Sinceramente eu fiquei confuso sobre esses poderes sobrenaturais do Tokyo Revengers inteiro, porque tudo bem, o Takemichi consegue usar esse poder por ser visto como uma boa pessoa pelo Shinichiro, mas qual a verdadeira intenção disso? Qual a origem? Tem uma camada disso que foi 0% explicada. Impulso sombrio, karma, viagem no tempo, Tokyo Revengers nunca se importou em explicar isso e tá tudo bem, mas eu simplesmente não consigo ficar em paz não sabendo como esses poderes estavam lá. Era por causa dos sentimentos, algum experimento ou porque sim, pelo roteiro. Eu sinto que o final de Tokyo Revengers não é ruim, mas ela deixou a desejar, talvez por pressão de terminar a obra como ela ia terminar, com tudo isso causando uma má vontade de desenvolvimento. Uma coisa muito importante que sinto que foi mal feita nesse quesito dos poderes. Tokyo Revengers é uma obra sensacional. Os conflitos que rolam entre as gangues, mistérios, a jornada do nosso prota lutando pelo seu amor, personagens super carismáticos. Eu poderia fazer um especial falando como eu acho Tokyo Revengers um anime que me fez entender o que é se manter de pé. Mas como uma pessoa que ficou tão hypada para terminar o mangá depois de terminar o anime, e ver que toda a emoção foi totalmente anulada por um roteiro apressado e mal feito, me fez brochar fortemente com o final de Tokyo Revengers. Mais uma vez, essa é uma opinião. Nem todo final é perfeito e não importa o final, sempre vai ter um lado da comunidade dividida com a sua opinião. Não é porque você acha que aquilo está errado que você tem que forçar as pessoas a concordar com a sua opinião. Um exemplo é Digital Circus, que teve seu encerramento recentemente. Eu assisti o episódio final com meus amigos em cal e todo mundo ficou muito broxado com o final, por, na nossa opinião, também ter muitas pontas soltas, um final bem apressado e sentir que sim, dava para ter um pouquinho mais de desenvolvimento e explicação naquele mundo do circo digital. E quando a gente foi ver comentários em redes, a maioria estava enchendo o final da obra de elogios, totalmente satisfeito com o desfecho. Então, novamente repito, vai da opinião de cada um. Bom, Tokyo Revengers recentemente tem lançado alguns trailers da sua nova temporada em animação. E não é por isso que eu vou deixar de assistir.
Na moral, eu tô muito hypado pra ver como vai ser tudo isso. Enfim, eu sou o Puj e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Dá um like, se inscreve aí pra dar uma força. Um agradecimento pro Feus por dar a voz do Takemichi. Aliás, vai lá no canal dele. Eu acredito que ele vai voltar ainda essa semana. Obrigado pelo apoio, como sempre. E tudo que você viu aí agora é o sonho meu. Então eu vou acordar porque ser baiano é foda. Falou!